Boa noite, turma. Só aguardar um pouquinho enquanto os demais vão chegando, para a gente iniciar essa aula hoje, né, falando sobre os analgésicos opioides, certo? Então, como a gente falou, né, na aula passada sobre um pouco de analgesia também, então a gente vai falar sobre os opioides, certo? Que são fármacos de segunda escolha, né, no tratamento da dor. Esses fármacos, eles são substâncias que vão atuar sobre os receptores de opioides, que vão produzir efeitos semelhantes ao da morfina, então ele tem um efeito, né, mais potente do que os analgésicos comuns. Vão ser utilizados principalmente para alívio de dor, né, também incluindo a anestesia. Vai atuar também na supressão da diarreia e tratamento de vícios e na reversão de sobredosagem, certo? A nível dos receptores opioides. Vai atuar na supressão da tosse e supressão da constipação, que vai ser induzida também por conta dos receptores. Então, para que haja a definição, né, da utilização do fármaco a nível de alívio da dor, a gente, como enfermagem, trabalha principalmente, né, o conhecimento, né, da classe enfermeira sobre essa escala. Então, essa escala é utilizada, né, como parâmetro dentro da avaliação dos sinais vitais. Então, a dor ela é tida também como sinal vital na avaliação. Em alguns hospitais ela é instituída e aí deve ser avaliada, né? Muitas vezes o paciente ele pode relatar uma dor que não condiz com o seu estado, né, atual, quanto a sua face. Então, o que o paciente demonstra em relacionado à intensidade da dor que ele está sentindo, né, não condiz, assim como muitas vezes acontece, né, por exemplo, se um paciente está de alta, ele pode negar, né, a existência da dor, para que isso não impacte na alta dele, porque o paciente com febre e dor, ele não é liberado do hospital, né, tem que ser mantido até o alívio, né, e a avaliação da origem dessa dor. Então, essa escala, né, que a gente chama de escala visual análoga de dor, ela é utilizada nas instituições para auxiliar nesse processo de dor, de avaliação, né, quanto ao profissional de enfermagem e decisão quanto ao uso de fármaco, né, para alívio dessa dor. Então, quando o paciente apresenta dentro da escala, né, da avaliação dos parâmetros, uma dor de nível de 0 a 2, ele tem uma dor classificada como uma dor leve, de 3 a 7, né, uma dor moderada, e de 8 a 10, uma dor intensa, né, então uma dor mais não tão suportável. Então, precisa, entre essa classificação, né, de 5 a 10, uso de opioides ou fármacos com ação mais intensa no alívio. Então, essa escala de dor, né, tem alguns parâmetros que são avaliados e aí definidos, né, o tipo de dor e aí a definição também do tipo de fármaco para alívio da mesma. Então, o 0 a gente classifica, né, o paciente sem dor, certo? Que é dor leve, irritante, mas não interfere nas atividades diárias. A dor é muito leve, né, quase imperceptível. Na maioria das vezes não pensa sobre isso, então não tem foco, né, principal quanto à dor que está se manifestando. De intensidade 2, né, entre 2 e 3 vai ter a dor entre um desconforto, então a dor menor é irritante e pode ter, em alguns momentos, né, do dia, apresentar umas pontadas mais fortes, um momento de intensificação da mesma. De nível 3, ela é perceptível e distrai, né? Pode se acostumar ou adaptar-se, como uma dor de cabeça leve ou também as cólicas, desde que sejam leves. Entre 4 e 5, a gente tem que é uma dor, né, um nível de dor angustiante. Então, o que seria a classificação de um nível de dor? Tá como angustiante a classificação dessa escala de dor. Uma dor moderada, ou seja, vai interferir
significativamente, né, as atividades diárias do paciente. Então, é uma dor moderada, certo? Que está profundamente envolvida em uma atividade, aí ela pode ser ignorada por um período de tempo, mas ainda assim distrai, certo? Então, a gente consegue realizar a atividade diária, mas em algum momento há um foco direcionado para essa dor, de intensidade 5, né? Moderadamente forte. Não pode ser ignorada, né, por mais do que alguns minutos. Então, consegue tirar esse foco da atividade diária para manifestar o foco na dor, certo? Com esforço, consegue trabalhar e participar de algumas atividades sociais, mas que em alguns pontos, né, durante alguns instantes, ela vai chamar o foco da dor para si, para que a gente, e aí distrai das atividades diárias. Entre 6 e 7, a gente tem uma dor mais intensa, né, que é moderadamente forte, interfere nas atividades diárias normais do paciente e dificulta também o processo de concentração. Então, quando começa nesse nível de dor mais intenso, então os fármacos opioides, os fármacos analgésicos comuns, eles são fármacos que são administrados, mas não vai ter efeito tão potente, né? Então, geralmente a primeira escolha vai ser o opioide, que vai atuar, né, de forma mais intenso quanto ao alívio dessa dor e o bloqueio dos estímulos nervosos que vão estimular, né, essa dor. Então, é uma dor desativadora, né, incapaz de realizar atividades da vida diária, porque a dor ela é mais intensa do que o foco na dor, né, mais perceptível do que o foco na atividade diária, então não consegue realizar o processo de concentração nas suas atividades por conta dessa intensidade de dor. Entre 8 e 10, entre 8 e 9 é totalmente horrível e a dor 10 é indescritível. Então, uma dor intensa, certo? A atividade física ela é severamente limitada, o paciente não consegue desenvolver o processo de atividade física. Conversar requer grande esforço. Então, quando o paciente está com esse nível de dor, você chega para fazer a anamnese, faz as perguntas, você não tem uma resposta objetiva, né? Tem os mudos dos gemidos, não consegue focar no que o profissional está perguntando para que ele tenha uma resposta mais fidedigna, então ele não consegue ter o processo de concentração por conta da intensidade da dor, e ele tem também, apresenta o contorcido, né? Contorcendo-se no leito, certo? Muitas vezes não conseguem ficar numa posição supina, ele fica mais curvado, né, em relação ao abdômen, principalmente. As mãos tendem a ficar fechadas, com uma intensidade de força, que como a gente chama um bloqueio, né, ou um desvio quanto ao foco da dor que o paciente manifesta, certo? E a dor indescritível, né, uma dor que é indivisível. Alguns pacientes raros os pacientes conseguem chegar, né, a atingir esse nível de dor, porque é uma dor realmente insuportável. Quando atinge-se, né, pode acontecer o processo de desmaio, certo? Ou alucinação, porque realmente é um foco de dor que nem sempre se é atingido por conta dessa intensidade. Então, o paciente realmente não consegue de jeito nenhum responder, né? Ele vai estar gemente, sudoreico, né? Pode sudorese fria, então ele não consegue realmente interagir com o profissional por conta da intensidade da dor. Então, o foco principal aí, no caso, vai ser o alívio desta. Então, nós temos como agonistas opioides potentes, né, a fentanila, heroína, hidrocodona e esses outros fármacos, entre eles, bastante utilizados, né, metadona e morfina, certo? Temos os agonistas opioides fracos, que é a codeína, e os agonistas opioides mais potentes também, não tão quanto os anteriormente descritos, né, mas tem naloxona e naloxegol. E outro tipo de opioide tem o tapentadol e tramadol, que é bastante utilizado, né, principalmente a nível hospitalar. Então, é indicado, no caso, o uso desses fármacos opioides, né, para alívio de dor leve a severa, mas geralmente reservado para dor moderada a grave. Então, uma dor, né, entre moderada a grave, e que é bem comum o uso imediato do opioide antes do analgésico comum, vai ser no pós-operatório imediato, que o paciente ele tende a manifestar nessa dor intensa,
no pós-operatório, que é uma resposta que é esperada, né, após o procedimento cirúrgico. Então, para definição, a gente tem, né, que conhecer a dor, primeiramente, a intensidade, e aí, então, a definição do fármaco, né, de escolha para o alívio. Então, a dor aguda, né, na dor aguda, eles são eficazes em tratamento de dor, como, por exemplo, a pós-operatória, que a gente acabou de falar. No alívio imediato, né, também moderado a grave, que aí eles são considerados importantes nos cuidados paliativos, por exemplo, porque a gente tem que o cuidado paliativo, né, é um cuidado que a gente tem em foco, né, o objetivo da paliação é prover, como é que eu vou dizer, alívio e conforto, né, do paciente. Quando a gente diz que o paciente está em paliação, não quer dizer que o paciente não demanda cuidado, né, se não vamos mais fazer nada para o paciente. Então, há-se ainda, infelizmente, né, a compreensão errônea, né, do que são os cuidados paliativos. Não, o cuidado paliativo não é esquecer o paciente, não é dizer que não vai mais ser feito nada ao paciente, é prover conforto, né. Entre eles tem o alívio da dor. Vai ajudar nas dores severas, crônicas e incapacitantes, né, que vão ocorrer em algumas condições terminais, como, por exemplo, a nível de câncer, e condições degenerativas, que aí a gente tem também, né, os pacientes que sofrem de artrite reumatoide. Então, eles têm o uso mais frequente, né, dos fármacos opioides, porque é uma dor mais intensa e constante. Então, a gente vai encontrar os pacientes, né, que fazem uso desse fármaco com maior intensidade. A dor crônica utilizada também na dor crônica, né, sem câncer, ou seja, é uma dor que é manifestada, mas não está ligada, né, ao desenvolvimento de câncer do paciente. Então, ele tem a dor em episódios frequentes, mas não relacionada a uma patologia cancerígena. Então, a dor crônica sem câncer, né, as diretrizes do Ministério da Saúde sugerem que o risco é provavelmente maior do que os benefícios quando usado, né, na maioria das condições crônicas e não cancerosa, porque ele também é um fármaco que vai atuar no sistema nervoso, e aí tem um processo de dependência. Por exemplo, o uso dos fármacos opioides como primeira escolha, por exemplo, numa cefaleia leve, né, numa dor de cabeça leve. A cefaleia já vai ser, né, classificada como uma dor de cabeça mais intensa. Então, as dores de rotina, né, como, entre aspas aqui, né, a dor nas costas, que para os pacientes eles relatam muito. Então, a escolha do fármaco analgésico, né, comum é mais indicado do que o uso de um opioide nesse tipo de dor, por conta desse processo de dependência e dos efeitos adversos que o fármaco pode, né, manifestar, que o paciente pode manifestar, aliás, após o uso do fármaco. E aí ele deve ser usado com cautela, né, também no processo de dor, quando o paciente não tem, né, definido esses cuidados paliativos. Eles são contraindicados, né, como tratamento de primeira linha, no caso para dor mais leve, porque vai prejudicar o estado de alerta, traz o risco de dependência e vai aumentar o risco também, né, com a dependência, a intensidade dessa dor, né, e para uma cefaleia crônica, e aí a dependência do paciente quanto a esse fármaco. Outros tratamentos, né, quando falha, os opioides, eles podem ser apropriados para tratar a dor, né, e aí o paciente já deve ter evoluído para uma cefaleia, e se o paciente puder ser monitorado para prevenir o desenvolvimento de dor, no caso, né, da cefaleia, é o indicado. Então, conhecer o foco da dor, né, quais são os pontos que a gente avalia no paciente, na história do paciente, por isso que é importante demais a história do paciente, né, que é o primeiro passo para você começar o tratamento do paciente. Então, quando é que essa dor ela é mais intensa, né? O que o paciente faz na sua rotina que leva ao processo de intensidade dessa dor? Pode ser, bem comum, né? O uso frequente da tecnologia, né? Por muito tempo disponível em relação a computadores, a celulares, a leituras. Então,
Quais são os pontos? É o processo de estresse, né, no trabalho, a iluminação, né, que é uma iluminação mais forte, um pouco mais próxima ao paciente, né, ou ao indivíduo que está sendo avaliado. Qual o foco em si? É relacionado, será que a gente encaminha ele para outros profissionais para definir, né, uma melhor avaliação do ponto de desenvolvimento dessa dor, ou já iniciar o opioide? Então, isso também faz parte da nossa assistência, né, quanto a conhecer a rotina do paciente para que a gente tenha uma melhor, né, escolha quanto ao fármaco, melhor tratamento para o paciente baseado na sua vida, na sua rotina diária. Então, o que o paciente faz durante o seu dia que leva ele, né, a ter essa dor intensificada durante as suas atividades, né? É o sono, o padrão de sono está prejudicado, ele não tem esse período de sono de 6 a 8 horas, como é preconizado, né? Muitas vezes, para que a gente tenha realmente um sono eficaz, acorda várias vezes à noite, tem problema de insônia, então tudo tem que ser levado em consideração para a gente primeiro ver o foco da dor, tentar métodos preventivos, né, de intensificação da dor, para depois ir para o tratamento farmacológico, ele não deve ser de primeira escolha. Por quê? Porque o fármaco ele pode levar o paciente a desenvolver, né, náuseas, depressão respiratória, processo de constipação, então vai interferir na motilidade, né, do sistema gastrointestinal, euforia, certo? Ou algumas reações que podem ser tidas também como efeitos, né, alérgicos ao paciente, como coceiras, né, processo de relaxamento de consciência, depressão respiratória, a tolerância e dependência vão se desenvolver com o uso contínuo, né, e aí, quando esse uso é contínuo e as doses, elas são crescentes, né, então cada vez mais aumenta a dose, ou diminui-se o tempo da posologia, por exemplo, o paciente faz o tratamento a cada 24 horas e aí, com a intensidade dessa dor, muda-se para de 12 em 12 horas, cai para de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, e aí o máximo, né, que deve ser feito a nível de opioides é de 6 em 6. Em casos raros e extremos, né, pode-se levar uma posologia a cada 4 horas, mas indicado a cada 4 horas é que seja os analgésicos comuns, né, que podem também ter uma diminuição entre 2 e 3 horas, mas nunca antes de, pelo menos, no mínimo 2 horas, né, entre uma dose e outra. Quanto também desse processo de dependência. E aí, quando há essa utilização contínua, né, com crescentes ajustes de dosagens, o paciente ele começa a desenvolver, né, a síndrome de abstinência, quando ocorre a descontinuação abrupta, ou seja, a retirada do fármaco, né, sem fazer o que a gente classifica como desmame do fármaco. Então, a posologia entre 12 e 12 horas, né, a cada 24 horas, 3 vezes na semana, até que se tire de vez e não retirar, o paciente está fazendo tratamento e de repente tira-se o fármaco, né, do histórico de tratamento do paciente, porque ele vai, com o tempo que ele vem usando, ele vai desenvolver um processo de dependência, então ele vai ter uma abstinência relacionada, né, aos estímulos daquele fármaco. A euforia vai estimular o uso recreativo, né, frequentemente crescente, infelizmente, o uso de opioides, principalmente de forma, né, não correta, ou seja, não indicada pela classe médica, resulta em dependência, né, por conta desse uso de dosagens incorretas, muitas vezes também das posologias não, o tratamento não seguido de forma como foi prescrito, uso concomitante, né, com outros medicamentos depressivos também, e aí vai resultar em relação ao uso contínuo com outros fármacos, a depressão respiratória. Então, sempre esses fármacos, né, por exemplo, o tramadol, eles são utilizados principalmente dentro do tratamento, né, a nível hospitalar, e é bem comum utilizado, né, no paciente na dor pós-operatória imediata, porque o paciente, ao passar o processo, né, de efeito anestésico, o paciente ele tende a desenvolver essa dor, né, mais intensa, porque é de imediato, é reação após o efeito, né, anestésico.
eles geralmente são indicados, né, junto, paralelo ali ao tratamento, né, a escolha do anestésico, porque alguns fármacos utilizados no processo de anestesia, eles vão, né, dar a ação de sedação, mas não de analgesia, mas apenas de sedação, então precisa estar paralelo ao uso junto com esse fármaco, né, para que ele tenha o processo de sedação e também de analgesia, para que não tenha uma dor tão intensa, né, no pós-operatório. Se o paciente ele manifeste uma dor intensa no pós-operatório, é preciso avaliar, né, os fármacos que foram utilizados, o tipo de cirurgia, né, o tipo de anestesia e se teve algum comprometimento a nível do sistema nervoso, para que a gente consiga, né, identificar realmente o foco da dor. Então, sempre vai ter que se identificar o foco da dor para depois a gente definir, né, a classe de fármaco a ser utilizado, certo? E aí, falando desses anestésicos, a gente vai ver um pouco deles, né, porque eles são utilizados paralelo também ao uso dos opioides. E aí, alguns anestésicos, quando o paciente ele faz o uso do analgésico comum, né, não tem o resultado esperado, né, quanto ao alívio da dor. E aí faz o uso de opioides e não consegue, né, o alívio que ele esperava. Então, ele pode, né, em alguns casos, ocorre o uso também da morfina, né, que ela é um fármaco que tem ação de pseudoanalgesia, certo? Ele pode ser utilizado na ausência também, né, no caso do fentanil. E aí vai auxiliar esse paciente nesse alívio da dor. Ou, em alguns casos, utilizar medicação de sedação, né, quanto ao bloqueio desse estímulo doloroso no paciente, certo? Então, como é que vai funcionar, certo? Os anestésicos, eles podem ser, né, locais, podem ser anestesia geral, RAC, né, ou inalatório, certo? Os anestésicos locais, eles vão bloquear a condução dos impulsos sensoriais, né, em concentrações mais altas. Os impulsos motores também da periferia, no caso, ao estímulo do sistema nervoso central. Ou seja, vai ocorrer o bloqueio dos canais de sódio, a diminuição da permeabilidade, né, de íons de sódio, porque vai estar bloqueado os canais de penetração, diminuição, né, da velocidade do processo de despolarização da célula, e aí, consequentemente, o bloqueio da condução, né, do sistema nervoso, ou seja, não há o estímulo, né, de ação dolorosa ou ação de movimento a nível de periferia, ou seja, esse estímulo que vem do sistema nervoso, ele vai ser bloqueado por um período de tempo que é estudado e definido, certo? Para o uso desses anestésicos. Então, há um período de tempo que se cumpre. Então, quando a cirurgia, né, que foi programada para uma duração de tempo de 30 minutos, 40 minutos, vai perdurar por mais tempo, é preciso fazer, né, o que a gente chama de repique, né, no processo de anestesia, né, para que dure por mais tempo, e o tempo de cirurgia vai influenciar também, né, na definição do tipo de anestesia, porque quando mais demorada, né, a cirurgia, independente, claro, o tempo de cirurgia, né, o local de incisão deve ser levado em consideração, porque o anestesista não vai fazer uma anestesia para uma cirurgia de membro superior direito, por exemplo, né, nível de rádio 1, uma fratura de rádio 1. Então, não há uma anestesia para uma fratura de rádio 1, não vai, né, fazer a ação de bloqueio, né, de sensibilidade e de dor. Vai ser uma anestesia, né, local, a nível de plexo braquial. Então, bloqueio da dor a nível naquele membro. Então, é levado em consideração o tipo de procedimento, onde é o local de incisão, né, o tempo de cirurgia, para que seja feito o uso de fármacos adjuvantes juntamente com o fármaco analgésico ou anestésico, certo? Para que evite também o processo de náuseas e vômitos no pós-operatório imediato. Então, esses fármacos anestésicos, eles vão atuar, né, com o bloqueio, como falei, né, prevenindo o aumento transitório da permeabilidade da membrana do nervo aos canais de sódio. É necessário, né, o potencial de ação. Quando a propagação dos potenciais de ação são bloqueados, a sensação não pode ser transmitida, né, desde a fonte do estímulo até o cérebro, ou seja, a informação,
né, do corte, porque se você não está num processo anestésico, se você sofre um corte, né, a nível de periferia, imediatamente, isso vocês viram em sistema nervoso, né, lá em anatomia do sistema relacionado ao sistema nervoso. O estímulo que é gerado pela via, né, aferente, vai ser, o sistema vai identificar que ocorreu algo na periferia pela sua via, né, aferente, e a via eferente vai levar, né, pela linha de transição, a informação de que ocorreu um dano na periferia. E aí, através da via eferente, há-se a resposta, né, quanto ao estímulo gerado pelo sistema em reação à ação que foi desenvolvida. Quando há o bloqueio desses estímulos, né, não a diminuição da despolarização da célula, então não tem esse estímulo, né, transmitido ao sistema nervoso central. Então, não há resposta de dor a nível de periferia. As técnicas de administração, né, podem ser via tópica, infiltração, bloqueio de nervo periférico, bloqueio neuroaxial, que aí pode ser espinhal, epidural e caudal, certo? A gente chama de bloqueio, tipo de anestesia, né? Quando o enfermeiro do centro cirúrgico ele recebe o paciente, né? Ele, em sala, ele vai dizer, né? Confirmar todas as informações do paciente, quem é o paciente, tipo de procedimento, né? Comorbidades do paciente, nome completo, data de nascimento, mãe, as informações, né? Checagem de prontuário que a gente faz para a cirurgia segura. E o tipo de anestesia. Assim como quando ele vai transferir o paciente, né, para outro setor, ele tem que dizer, né, o tempo de cirurgia e o tipo de anestesia que foi utilizado, para que a gente saiba as reações, né, as quais esperar lá no nível de clínica, né, onde o paciente está no pós-operatório, quanto aos efeitos da anestesia, certo? As reações à anestesia. Então, os anestésicos locais mais usados vão ser bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, procaína, opivacaína e tetracaína. Né? Então, são os de mais utilização, certo? A nível de fármacos e anestésicos locais. Então, nós temos, né, alguns fármacos. A potência desse fármaco, então, a gente tem a procaína, de baixa potência, cloroprocaína, né, de baixa potência. Aí, o início de ação deste fármaco. Lembra que a gente viu no início, né, da aula, os processos da anemia do fármaco, o tempo de início, né, de início da ação do fármaco e o tempo de duração, né, o tempo de meia-vida do fármaco, né, que ele fica a fração do fármaco, a biodisponibilidade do fármaco no sistema para, né, realizar o efeito esperado, certo? Da procaína, ela tem baixa potência, tem início rápido e duração curta. Então, procedimentos, né, por exemplo, como extração de dente, né, processo de extração de sinais, menos invasivas e procedimentos mais rápidos. Cloroprocaína tem baixa potência, tem um início rápido, né, de ação e a duração é curta. Tetracaína, ela tem uma potência mais elevada, o início ele é mais lento, né, e a duração mais longa. Pode ser utilizado, no caso aí, a nível espinhal. Lidocaína, uma potência baixa, o início de ação rápido e a duração intermediária. Mepivacaína, né, tem uma potência baixa, certo? O início é moderado, então demora um pouco mais, mas ela tem uma ação intermediária. A bupivacaína e rapivacaína, elas têm uma potência alta, o início de ação, né, é lento, na bupivacaína moderada a nível de ropivacaína, e a duração mais longa. Né? Então, pode ser utilizado em procedimentos que demandam um tempo maior, né, para a sua conclusão, certo? Os anestésicos gerais, quando definido, né, pela anestesia geral, vai ser um estado, né, que é reversível de depressão do sistema nervoso central, vai causar perda da percepção de resposta, né, e aos estímulos, oferece algumas vantagens importantes para o paciente, né, quando submetido à cirurgia e também a outros procedimentos. Então, assim, dependendo como é que eu vou dizer, do tipo de procedimento cirúrgico, né, do tempo que demanda aquele procedimento
do risco de infecção do paciente e também do perfil do paciente agitado, paciente com processos de comorbidades, né, previamente, como hipertensão, diabetes, processo de ansiedade, que tem, né, mais predisposição a ataque cardíaco, picos hipertensivos, certo? Então, tudo tem que ser levado em consideração antes da escolha da anestesia. Então, é bastante utilizada em cirurgias de vídeo, né, videolaparoscopia, por exemplo, o processo de grandes cirurgias, né, laparotomia, por exemplo. Então, esses fármacos que são utilizados, né, como anestésicos gerais, eles dão ao paciente uma sedação e diminuição desse processo de ansiedade que o paciente tem, certo? Para que não interfira no processo cirúrgico. A perda da consciência, a amnésia, então o paciente ele lembra do período desde a chegada à sala, mas quando você vai conversar com o paciente quanto ao ato cirúrgico, geralmente eles relatam que lembram quando chegaram na sala cirúrgica, mas quando acordaram já estava no pós-anestésico. Então, eles têm essa perda de consciência num período determinado, né, do que a ação do fármaco, e não conseguem lembrar, né, do que ocorreu durante o processo, o ato transoperatório, certo? Dentro, né, do processo de cirurgia. Tem o relaxamento da musculatura esquelética, supressão dos reflexos indesejados e analgesia. Quando o paciente ele é submetido a esses procedimentos, a gente tem, né, como enfermeiro também, e junto com a equipe médica, o alerta para, se eu estou com uma paciente sedada, a cirurgia é mais de 2 horas, né, o paciente, você tem que verificar se o paciente fez, né, esvaziamento da bexiga antes do procedimento cirúrgico. Não, é preciso o processo de sondagem do paciente, né, porque ele vai ficar com esse processo de musculatura esquelética no relaxamento da musculatura, ele não tem controle sobre a esfíncter e a paciente pode desenvolver bexigomas, né? Porque dependendo do tempo de cirurgia ainda do pós-operatório, o paciente não apresentou diurese espontânea, é função nossa, né? Ficar de olho atento para que a gente faça o processo de sondagem de alívio ou a instalação da sonda de demora, né? Para evitar que o paciente tenha um trauma relacionado à bexiga por conta de depressão, né, desse sistema, certo? Supressão dos reflexos indesejados, então o paciente não apresenta reflexo durante o ato cirúrgico, e também atua como analgésico, certo? Temos os anestésicos intravenosos, que, embora muitos fármacos, né, podem ser usados por via intravenosa para induzir anestesia e também a sedação, os mais comuns a nível desses fármacos intravenosos, né, são, que aí a gente tem, né, por exemplo, na anestesia geral, os barbituros, benzodiazepínicos, certo? E os fármacos que são utilizados, né, também para o processo de sedação, mesmo quando não em procedimento cirúrgico, né, bem utilizado. A gente tem o midazolam, o etomidato, certo? Propofol, ketamina, também utilizados principalmente a nível de UTI, certo? Eles são fármacos que têm a ação de produzir anestesia ou sedação, né? Estes são os mais comuns. São de ação ultra curta, no caso, tiopental, né? Metoxital, a professora Carmen fala, né? De ação ultra curta, usado para induzir e manter a anestesia. Embora, né, eles produzam em consciência, eles não fornecem esses fármacos últimos, né, falados, o processo de analgesia, no caso alívio da dor, então eles têm que ser associados com outros fármacos, né, que tenham como ação o alívio da dor. Os benzodiazepínicos, eles podem ser usados, né, para sedação antes ou após a cirurgia. Também podem ser utilizados para induzir e manter a anestesia geral, certo? No caso, pode fazer o processo de repique durante o ato cirúrgico. Quando utilizado para induzir a anestesia geral, o midazolam, ele é de preferência, né, de uso no processo de indução de anestesia. São usados também para sedação durante procedimento que não exige, né, anestesia geral, no caso de sedação durante o processo no caso, o midazolam, o processo de intubação, ele é uma droga de manutenção do paciente sedado, né?
Os barbitúricos, né, os benzodiazepinas, eles não possuem propriedade de alívio da dor, então esses fármacos, quando utilizados, eles têm que estar associados, né, a, por exemplo, um opioide de horário, certo? Ou um fármaco pseudoanalgésico, que no caso a gente tem a morfina, que também é classificada como um opioide, não necessariamente opioide, mas com uma dependência maior. Quando, por exemplo, em processo de UTI, por exemplo, de manutenção do paciente sedado, né, que a gente chama de processo de sedação induzido ou coma induzido, bastante utilizados fentanil, midazolam, né, temos os neurobloqueadores também, mas a nível de ato de intubação é geralmente utilizado, né, aí o succinil, o etomidato e o fentanil. Né? Quando não se tem fentanil, pode-se fazer a manutenção com o fármaco pseudoanalgésico, no caso, vai ser a morfina, ela pode ser de escolha, né, na ausência do fentanil. O propofol, né, vai ser um dos fármacos intravenosos mais utilizados, no caso, para manter a anestesia geral, então ele é muito utilizado a nível de centro cirúrgico. Pode ser usado também para sedação durante procedimentos, né, ou para manutenção de sedação na UTI. E aí, com o uso, né, junto aos fármacos que foi anteriormente falado, eles vão tornar o paciente, né, inconsciente e associados, no caso, a fármacos com ação de alívio de dor, porque eles conferem esse processo de sedação, mas não de analgesia. Então, precisa estar ali, né, associado o uso dos dois fármacos para que o paciente se mantenha sedado, mas com alívio de dor. E aí, os efeitos fisiológicos favoráveis, né, a gente tem a bastante utilização do etomidato por conta do processo de sedação e menos efeitos adversos ao paciente. A ketamina, né, que é muito usada para analgesia por conta de experiências durante o processo inicial da anestesia, certo? E aí, quando ela é utilizada, o paciente ele pode começar, né, a relatar episódios, né, vividos, experiências que foram vividas anteriormente. Aí, como por exemplo, o pessoal que já fez anestesia, eles sempre ficam meio grogue no início, né, antes do processo de anestesia de sedação como um todo, e eles começam a relatar episódios aleatórios, né, que podem ter ocorrido com eles, ou imaginários, ou dizer que está vendo uma pessoa, né, durante a sala cirúrgica que não se encontra no momento, então isso é a reação do fármaco. E aí os medicamentos, né, intravenosos, eles vão produzir alívio profundo da dor, né, no caso, a acetamina, enquanto que os outros promovem apenas a ação de sedação, e em doses inferiores elas induzem também o processo de anestesia geral. Então, ela geralmente é utilizada porque ela vai conferir essa ação de analgesia e de sedação ao paciente, certo? E aí, para que se faça, né, esse processo de sedação, de anestesia propriamente dita, são alguns passos, alguns estágios são conferidos ao paciente até que ele realmente tem classificação como o paciente está anestesiado, certo? Então, o estágio 1 é a indução, né, que é o período entre a administração dos agentes que vão induzir, né, e a perda da consciência. Durante esse estágio, o paciente ele progride da analgesia, sem amnésia, para analgesia com amnésia, e os pacientes podem começar a conversar aleatoriamente, né? Eles conversam coisas, riem, aí eles começam a falar, né, episódios vividos anteriormente, né, que não condiz com o momento que está vivenciando naquele instante, certo? O estágio 2, ele também é conhecido como estágio de excitação, ou seja, o período, certo? Após a perda da consciência, e vai ser marcado pela atividade excitada e delirante, certo? E aí pode haver movimentos descontrolados, o paciente pode apresentar vômitos, suspensão da respiração e também dilatação pupilar. Na evolução para o estágio 3, né, o paciente ele vai começar a apresentar o estágio de anestesia cirúrgica, né, os músculos esqueléticos vão começar o processo de relaxamento, né, eu creio que vocês já tenham, nesse estágio 3 é bem comum, não sei se você já, tanto no centro cirúrgico como no pós-operatório, a gente tem mania, principalmente quando o paciente passa por uma raquianestesia, né,
de pedir para levantar a perna, né? Se está sentindo, né, tem sensibilidade nos membros inferiores, se consegue levantar, então eles começam a ter esse processo de relaxamento e não conseguem realizar os movimentos. Então, eles podem ter a sensibilidade, né, de sentir o toque, mas não a dor relacionada, porque os estímulos nervosos estão bloqueados, e não conseguem fazer a ação de movimento, certo? A depressão respiratória vai ocorrer, os movimentos oculares, né, são mais lentos, e aí depois param, que começa a ficar bem sonolento, e aí o paciente vai estar inconsciente e pronto para o processo de cirurgia, quando ele chega no estágio 3. Professora, mas o paciente ele pode ter alguma intercorrência? Pode ser que a dosagem, o histórico do paciente contra por exemplo, alergias a nível de anestesia, pode interferir ele não ir diretamente para esse estágio 3 de processo de anestesia, né, propriamente dita. Pode ter uma reação e aí preciso fazer o uso de fármacos, né, mais potentes a nível de sedação para que realmente ele consiga atingir esse estágio 3 de anestesia propriamente dita. No estágio 4, né, também conhecido como processo de overdose, ocorre, né, quando é utilizado, né, muita medicação anestésica em relação à quantidade de estimulação cirúrgica, ou seja, a dosagem de fármaco utilizada com um procedimento que seria de 2 horas, e aí o procedimento, né, quando iniciou-se a investigação, foi um procedimento que durou menos tempo, então ele vai demandar mais tempo para acordar a anestesia, porque havia, né, um estudo, como é que eu vou dizer, um planejamento, e que o paciente passaria 2 horas na sala cirúrgica, ele passou menos de 1 hora. O paciente, né, possui tronco encefálico grave ou depressão medular, né, ele pode desenvolver, resulta em uma cessação da respiração e potencial colapso cardiovascular, e aí ele precisa, né, de suporte, ele precisa estar sendo assistido. Então, o paciente que fez uma anestesia para um procedimento, né, mais duradouro e teve uma curta duração, ele precisa ser assistido durante todo esse processo, né, que não teve esse estímulo cirúrgico, ele deve estar monitorado, né, a nível de monitoração de parâmetros, né, e vigiado principalmente pelo médico anestesista, né, também orientando quanto às reações que são esperadas do paciente por conta desse processo anestésico, como aquelas reações adversas, que é o que não é esperado, né, relacionado ao fármaco que foi administrado, ok? E aí, como os pacientes, eles apresentam, né, por exemplo, náuseas, vômitos, dor intensa, né, processo de constipação, processo cirúrgico, processo de refluxo, processo de dor a nível de abdômen, né, ou dor gástrica, por conta desses fármacos que vão interferir na motilidade do sistema trato gastrointestinal, para que esses fármacos adjuvantes, né, que a gente vai ver, são fármacos que têm como ação, né, imediata, o objetivo, prevenir, né, que ocorra essas alterações, né, no pós-operatório, apesar de esperar, a gente tenta prevenir, certo? Então, a pré-medicação, que a gente chama de pré-anestesia, ela vai facilitar a indução da anestesia, vai reduzir a dosagem de anestésico. Quando o paciente ele vai para um procedimento cirúrgico, todo procedimento ele tem um risco de infecção, certo? Então, assim, um ponto também muito importante da enfermagem nessa pré-medicação, né? Por exemplo, se o paciente não está fazendo uso de algum fármaco, né, antibiótico, a gente faz o que a gente chama de antibiótico profilático, certo? Com a profilaxia, né, para amenizar o risco de infecção no pós-operatório. Se ele já está em uso, a gente verifica qual fármaco, né, há quanto tempo ele está em uso, e aí, se não já está no momento, né, da posologia que foi definida, né, do horário de administrar aquela medicação. Mas se ele não está em uso, tem que fazer pelo menos 1 hora antes da incisão cirúrgica, né, o ideal caindo para no máximo 30 minutos, se eu não me engano, mas que ele faça antes do ato cirúrgico. Se eu faço a instalação do
antibiótico depois da incisão, eu não tenho ele como profilático, certo? Já tenho como de manutenção, né, de tratamento. Então, ele tem que ser feito antes do ato cirúrgico, certo? Os fármacos pré-anestésicos vão facilitar esse processo de indução. Temos os bloqueadores de histamina, certo? Como a famotidina, a ranitidina, que vai ajudar, né, a reduzir o processo de liberação, né, de ácido gástrico a nível do sistema intestinal, trato gastrointestinal, a nível de estômago, certo? Para que o paciente não desenvolva um processo de úlceras, né, a nível de estômago. Os benzodiazepínicos, que no caso tem o midazolam ou diazepam, que vai ajudar, né, a diminuir a ansiedade do paciente. E aí, se eu diminuo esse processo de ansiedade, porque é comum, o paciente ele fica ansioso no pré-operatório, porque a partir do momento que você define o dia da cirurgia do paciente, você informa para o paciente, né? O médico definiu, e aí a gente faz orientações, né, faz preparo do paciente, porque isso é ação da enfermagem, preparar o paciente para o ato cirúrgico. Então, a partir do momento que o médico diz, sua cirurgia, por exemplo, se a cirurgia vai ser amanhã, já começa o processo de ansiedade para que chegue o momento da cirurgia. E aí, do momento que foi definido, né, o horário de cirurgia, ao momento que o paciente entra em sala, muito pode ocorrer, por exemplo, processo de ansiedade, paciente desenvolver taquicardia, apresentar picos, né, hipertensivos. Então, são pontos que são levados em consideração para a suspensão de cirurgia. Então, a gente tem que atuar nesse processo de prevenção, né, e orientar o paciente quanto ao procedimento, né, que o médico explica ao paciente qual procedimento vai ser feito, tipo de anestesia, para que ele fique tranquilo, né, que ele consiga driblar esse processo de ansiedade, para que ele não desenvolva taquicardia e aí não consiga fazer a sua cirurgia. Então, esses fármacos também são utilizados no pré, né, para ajudar nesse processo de amenização quanto a essa ansiedade. Analgésicos não opioides, né, são utilizados também, aí a gente tem o paracetamol, celecoxib, né, ou também pode ser utilizado como opioide, né, a fentanila, que vai ajudar nesse processo de redução da dor ou prevenção do desenvolvimento da dor, se bem que a dor, ela é classificada, né, como um sinal vital e é comum ocorrer no ato pós-operatório, principalmente pós-operatório imediato. Os antihistamínicos, né, como, por exemplo, a difenidramina, que são um fármaco que é utilizado para prevenir reações alérgicas, porque por mais que a gente faça a avaliação, né, a investigação no histórico do paciente quanto a processos alérgicos, a anestesia, ao tipo de anestesia, pode ser que ele tenha e não saiba, né, que tem a anestesia ao tipo de alergia, ao tipo de anestesia que vai ser utilizada. Então, é utilizado esses fármacos antihistamínicos para prevenir o processo, né, de reação alérgica aos fármacos utilizados no processo de anestesia, certo? Ou algum produto que vai ser utilizado, né, durante o ato cirúrgico, um produto que é utilizado na antisepsia, né, os produtos que são utilizados no ato do curativo, ou tipo de fio que vai ser suturado. Então, todos esses pontos, né, todas essas etapas são levadas em consideração para que a gente consiga prevenir, né, essa reação alérgica do paciente. Os antieméticos, eles vão ser prescritos, como, por exemplo, a ondansetrona, no caso, para prevenir as náuseas, né, que são também comuns ocorrerem no ato pós-operatório, e os anticolinérgicos para prevenir, né, o processo de bradicardia e a nível de secreções, né, do trato respiratório. Então, tanto o circuito, né, de aspiração, função nossa também deixar pronto, como o médico anestesista, né, ele vai fazer a administração desses fármacos para prevenir, né, que o paciente chegue a essa bradicardia, ou também ao processo por ser um processo de intubação, principalmente na anestesia geral, né, com o uso de tubos, para que ele não fique, né, com secreções, né, no seu sistema respiratório, que pode ter se desenvolvido durante esse procedimento de anestesia geral, certo?
Outro tipo de anestésico que é utilizado, né, são os anestésicos inalatórios. Vai ser um composto químico, né, que vai ter como propriedade a anestesia geral, vai ser administrada por inalação e aí aplicado por meio de máscaras, certo? Que a gente chama de máscaras anestésicas ou tubo traqueal, né, que vai ser conectado ao vaporizador anestésico, que a gente chama de carro de anestesia, fica dentro das salas cirúrgicas e aí é manipulado, né, claro, a utilização do mesmo pelo médico, né, anestesista. A enfermagem em si, quando na assistência, claro, a gente sempre tem que estar, né, ter o conhecimento dos equipamentos que a gente tem à disposição, né, o manuseio dos mesmos, por mais que o médico que faça, né, todo esse processo de indução, de administração de fármacos, né, mas ao enfermeiro, por exemplo, né, a nível de enfermeiro, vocês como futuros enfermeiros, quem tem, né, aí o ideal de trabalhar nesse cirúrgico, tem enfermeiro, né, que a gente chama de enfermeiro circulante, que ele vai atuar nesse processo de auxílio quanto a esses fármacos, né, e também ao manuseio dessas máquinas, né, que são utilizadas durante esse processo. Então, de regulagem durante o procedimento que o anestesista estiver, né, com as suas luvas estéreis, ele pode solicitar para que a equipe, né, de enfermagem faça o ajuste em relação à dispensação do fármaco, né, o nível de oxigênio, né, que está sendo mandado para o paciente. Então, a gente também atua nessa parte. Então, por isso, a gente tem sempre que conhecer, né, o que tem à disposição para o serviço, para que a gente consiga ajudar a equipe, né, nesse momento de cirurgia, e aí prevenir, né, os danos pós-cirúrgicos no paciente. O foco sempre vai ser a prevenção, né, de consequências pós-cirúrgicas, de risco de infecção, né, ou de prolongamento do ato cirúrgico. Os agentes, né, de interesse clínico vão incluir anestésicos que são mais voláteis, como alotano, a gente tem o sevoflurano, são fármacos que são mais utilizados a esse nível de tipo de anestesia, e gases anestésicos também, como o óxido nitroso. E para que defina-se, né, essas cirurgias e o tipo de anestesia também, né, além de a gente ter o histórico do paciente, a morbidade do paciente, se o paciente já é alérgico a algum tipo de anestesia, né, porque se ele é alérgico, por exemplo, a uma raquianestesia, né, vai ser de preferência utilizado ou anestesia geral, ou anestesia local, ou bloqueio de plexo, dependendo no caso também, né, do local de incisão. Então, vai ser levado também em consideração alguns fatores, né, vão ser considerados para definição da escolha, né, dessa anestesia. Então, os fármacos escolhidos, né, para obter anestesia segura e eficiente, vai ser baseado no tipo de procedimento, nas características do paciente, né, e também a função relacionada aos sistemas, condições médicas que o paciente tem, né, então sempre vai ser ali avaliado o risco-benefício quanto ao procedimento cirúrgico e as medicações concomitantes. Né? As medicações vão ser utilizadas como elas atuam a nível de cada um desses sistemas. Né? Então, quais são os mais nefrotóxicos em relação à função renal, se vai ser prejudicado, então qual o fármaco de escolha, né, para que a gente amenize. Se o paciente ele já é um paciente que tem insuficiência renal crônica, né, alguns fármacos se podem ser utilizados, se é preciso, né, no caso, fazer a cirurgia e de imediato, o paciente tem que ter feito uma hemodiálise pré-cirúrgica, ou o paciente ele vai ser submetido a uma hemodiálise pós-cirúrgica para auxiliar nesse processo, né, de filtragem e retirada, né, das frações de fármacos que ficam pré-disponíveis, né, a nível do sistema renal do paciente. Então, no sistema cardiovascular, os anestésicos eles vão suprir a função cardiovascular, né, em alguns graus variados. Então, alguns pacientes eles podem apresentar um processo de taquicardia relacionado à administração do fármaco,
e aí existe um pico de taquicardia considerado pelo nível dentro do médico anestesista, que ele pode suspender por conta da ação, né, da reação, na verdade, do sistema ao fármaco que foi administrado. Então, o risco vai ser maior do que o benefício. Ou seja, consideração importante em pacientes com doença arterial coronariana, com paciente que tem insuficiência cardíaca, pacientes que têm disritmias, doenças das válvulas. E aí pode ocorrer também, né, hipotensão durante a anestesia, e aí quando o paciente ele apresenta uma hipotensão severa, né, o paciente tem que ser avaliado, porque vai levar uma baixa fração de perfusão e lesão isquêmica dos tecidos, e aí o paciente, se ele tem uma cirurgia prolongada, pode ser suspendido por conta do fármaco que não deve ser utilizado, porque o risco é maior do que o benefício. A nível de sistema respiratório, né, a função respiratória deve ser considerada, sim, para todos os anestésicos, porque há, no caso, a supressão, né, a nível do sistema respiratório, asma e anormalidades de ventilação ou perfusão, elas vão complicar o controle, né, dos anestésicos inalatórios. O fármaco inalado, ele vai suprimir a respiração e atuar como broncodilatador. Então, é preciso avaliar se o paciente já tem uma doença pré-existente, né, a nível de sistema respiratório, porque pode ser intensificada, né, ou se for utilizar, por exemplo, beta-bloqueadores e o paciente já tem essa comorbidade prévia, né, então vai ser suspenso porque é contraindicado. A nível de fígado e rins, né, eles vão influenciar na distribuição a longo prazo, e aí também são órgãos-alvos, né, para, no caso, efeito, né, de toxicidade, porque vai ocorrer o processo de distribuição a nível, né, do sistema hepático, e o sistema renal é a principal, né, atuante quanto à eliminação desse fármaco, né, então após o uso, após esse processo do profármaco, né, da fração do fármaco disponível para o efeito desejado, e após esse efeito, né, no seu tempo de meia-vida, tempo de dose e efeito, vai precisar ser eliminado. Então, o tempo que ele fica, né, disponível a nível desse sistema, ele pode desenvolver um processo de toxicidade. No sistema nervoso, né, nós temos a presença, no caso de distúrbios neurológicos, e aí o paciente pode desenvolver epilepsia, por conta, né, desse descontrole quanto a nível de sistema nervoso, miastenia grave, doença neuromuscular e circulação comprometida, né, que vai influenciar também nesse processo de classificação, né, escolha do fármaco a ser utilizado. Então, alguns pacientes, né, quando desenvolvem, não é tão comum, né, mas ele pode desenvolver esse distúrbio neurológico, e aí o paciente ele demora, né, um tempo maior do que o planejado a nível da anestesia escolhida, ao retorno de consciência, né, então o paciente ele fica como a gente classifica, né, algumas vezes em coma induzido, por conta desse fármaco que foi utilizado, e aí começa a fazer retirar todos os fármacos para ver a reação do paciente, então ele pode demorar mais tempo por conta desse distúrbio. E, claro, levar sempre em consideração o processo, né, gestacional, porque alguns fármacos, eles não podem ser utilizados, né? Os fármacos adjuvantes vão ser administrados durante o processo, né, de gestação, mas pode levar, né, aos efeitos organogênicos, e aí o feto, né, as principais preocupações, porque principalmente no primeiro trimestre, né, o feto ele pode sofrer com o fármaco, a ação do fármaco no sistema do feto, então pode levar também ao processo, né, de expulsão. O óxido nítrico ele vai causar anemia aplásica no feto, e os benzodiazepínicos eles não, né, devem ser utilizados porque eles vão sim resultar nesse processo, né, de indução de contração, e aí pode levar a uma expulsão, né, indesejada a nível de, ou seja, um aborto induzido indiretamente, na verdade, né, por conta do fármaco, que não deve ser administrado, mas quando administrado e não tem, se não tiver o conhecimento, por exemplo, de que
o paciente está em gestação, principalmente no primeiro trimestre, pode ocorrer esse processo de expulsão, né, do feto por conta do uso do fármaco, certo? E assim a gente conclui a parte de anestésicos, né, e uso de opioides a nível de alívio de dor e também o uso de fármacos que são analgésicos sedativos para o tratamento, né, de pacientes tanto com dor moderada como indução de anestesia. E aí a gente, né, concluindo essa parte de anestésicos, a gente começa a trabalhar um tema, né, eu peço que vocês estudem todo esse conteúdo de opioides, fármacos anestésicos, né, fármacos antibióticos estão disponíveis no livro-texto de vocês, certo? Alguns pontos a gente traz como imagem, né, para deixar o slide menos texto para vocês, mas todo o conteúdo ele é baseado dentro do livro-texto de vocês, da biblioteca virtual de vocês, para que vocês tenham acesso, né, mais fácil em relação ao estudo de vocês. Então, a gente começa também o estudo, né, dos antibióticos, certo? Para tratar as doenças, né, que são oriundas de fungos, bactérias e vírus. Então, a gente tem a classe de antibióticos que são utilizados, e aí é muito comum, né, a utilização, não é para ser utilizado, né, de forma sem a prescrição, sem a indicação, também sem o tempo, né, de tratamento, mas ainda ocorre, porém, a gente tem essa classe, né, que também são chamados de fármacos, né, antimicrobianos, e são usados nos tratamentos e prevenções, né, de processo infeccioso, como a gente acabou de falar. Por exemplo, a nível cirúrgico, a gente pode, né, deve, aliás, realizar o médico, né, indica o fármaco, tem o processo de prescrição, porque tem todas as etapas, né, desde a definição do fármaco até a administração do mesmo. Então, serem utilizados como profilaxia ou como já tratamento, né, na fase de manutenção no pós-cirúrgico, certo? E o fármaco que é utilizado como profilaxia, ele pode ser alterado, né, no processo de manutenção. Então, o paciente geralmente, a nível de centro cirúrgico, é bastante utilizado a cefalotina, a cefazolina como fármaco de profilaxia. E manutenção já vem outro fármaco, né, e aí depende muito da indicação, do tipo de cirurgia, do tipo de infecção que pode ser, né, desenvolvida, dos invasivos que foram instalados, né, sonda vesical, se o paciente ele tem, né, acesso venoso central, se ele sai com o tubo, né, que já tem um risco também de desenvolvimento das pneumonias. Então, vai depender também do perfil do paciente no pós-operatório. Esses fármacos, né, antibióticos, eles podem matar ou inibir o crescimento, né, das bactérias ou em outros micro-organismos. E aí a gente tem os antibióticos, né, como substância que tem a capacidade, no caso, de interagir com o micro-organismo unicelular ou pluricelular e vai causar, né, no caso, esse micro-organismo ele tem a ação, né, de se instalar no sistema para causar infecções no organismo, e o antibiótico com ação de combate, né, a esse micro-organismo presente. Então, aqui são algumas imagens que a gente pode, né, tá percebendo processos infecciosos, certo? A nível de alguns sistemas, e aí, quando instalado esse processo infeccioso, inicia-se o tratamento, né, com os antibióticos. Então, esse tratamento ele pode variar de 5, 7, né, de 14, 15 ou até mais de 30 dias, aí vai depender do tipo de micro-organismo que se faz presente, do tipo de
de Gram, né, que é encontrado. Só um minutinho. Então, o agente bactericida, saiu. Ele mata a bactéria, né, e vai causar a lise, no caso da bactéria, e vai liberar substâncias que levam a efeitos, né, indesejáveis no organismo humano, mas tem como objetivo, né, a retirada do micro-organismo presente. O bacteriostático, ele vai inibir, no caso, a reprodução, né, do micro-organismo que se faz presente, e aí não é ideal que se associe, né, o bactericida com o bacteriostático, porque o bactericida ele vai ter ação diminuída, certo? Que o foco dele não é a eliminação do micro-organismo, então ele pode, né, deixar de causar esse processo de lise para apenas atuar com diminuição do crescimento, que no caso é a ação do agente bacteriostático, certo? E aí, quando se faz o tratamento com os antibióticos, eu creio que vocês já tenham escutado falar bastante, né, do paciente que é resistente, né, do paciente, porque eu já tomei amoxicilina, já tomei, né, cefalosporina, e aí não adianta, não causa efeito, né, o meu processo de saúde doente, então não consigo melhorar com esse antibiótico. Então, a resistência natural, né, ela vai ocorrer independente do indivíduo usar ou não o antibacteriano, né, e aí a bactéria não vai responder. A resistência adquirida vai ocorrer quando o tratamento ele é interrompido antes do tempo necessário, e aí ficam cepas resistentes, e aí por isso que a gente tem, né, que o paciente resistente a determinado antibiótico. Por quê? O tratamento indicado, muitas vezes para o paciente, é de, por exemplo, é bem comum o paciente de alta para casa com a indicação de uso de antibiótico por 5 dias, né? É bem comum, de 5 a 7 dias são os mais indicados. E aí a gente, como enfermagem, né, faz a orientação do fármaco, como foi prescrito, né, a dosagem, quais os horários que devem ser tomados, a interação ou não, né, com alguns alimentos ou líquidos, né, que não devem ser ingeridos com sucos, como refrigerante, né, alguns não devem ser ingeridos também com leite, porque tem a questão da afinidade pelo cálcio, aí não vai ter o efeito 100%. E o que é comum, né, no tratamento com antibiótico, inicia-se o tratamento e no segundo, terceiro dia o paciente tem uma melhora, então ele tem uma diminuição dessa reprodução bacteriana. E aí, o que o paciente faz, né? Bem comum. Creio que até vocês já tenham feito, né? A professora também. Se eu já estou com 3 dias de antibiótico e já estou bem, eu não tomo mais. Então, eu não concluo, né, o tratamento que seria de 5 dias. E aí, a priori, né, eu tenho realmente uma melhora, eu paro de fazer uso da medicação e passo um tempo, né, com uma melhora. Mas aí depois de 1, 2 ou até 3 meses, eu tenho uma reinfecção, né? Desenvolve um processo intensificado daquele processo, né, inflamatório anterior, né? Só que mais potencializado. E aí, quando eu chego para o médico e relato que já fez o uso de determinado antibiótico, eles vão fazer, né, o processo de avaliação, quando internados, coletas de culturas, para ver quais os tipos de bactérias que têm resistência. Né? Então, os fármacos que têm resistência, quanto ou sensibilidade àquele tipo de micro-organismo que está presente no seu organismo, para poder definir qual o melhor fármaco, né, para o seu tratamento, certo? Então, eu quero deixar aqui como missão para vocês, para a gente trabalhar, no caso de segunda-feira que vem, não tem aula, porque é feriado, né, no dia 15, na segunda-feira posterior, a gente trabalhar esses agentes, né, de antibióticos, certo? Então, a gente vai trabalhar, no caso, as classes, né, as penicilinas, aminoglicosídeos, as cefalosporinas, as tetraciclinas, os macrolídeos, fluoroquinolonas, sulfonamidas e os clorafenicóis, certo? Então, eu quero que vocês, se possível, né, aproveitem essa telinha que está aparecendo aí para vocês
pesquisarem um pouco sobre essas classes, qual o mecanismo de ação e qual o foco de atuação. É bactericida? É bacteriostático? Né? Quando não é indicado, qual é o tipo de afinidade que eles têm quanto a tipo o cálcio, não é? Porque aqui, por exemplo, por que a tetraciclina não é indicado uso em crianças menores de 8 anos? Algumas curiosidades, certo? Para que a gente trabalhe isso na segunda-feira de hoje a 15 dias. Por hoje, né, meus queridos, eu encerro com vocês. Agradeço a atenção, né, de quem se fez presente até agora. Estivemos em uma sala com quase 600 alunos, né, no momento de 357. Fico muito feliz por isso, né, em saber que vocês realmente estão determinados a serem, né, profissionais diferenciados, que encaram, né, aí de frente esse processo de ensino à distância, né, que a gente consiga, né, realmente colaborar com a aprendizagem de vocês, né, e o crescimento também. E não tenho a oportunidade de vê-los, né, por conta do projeto e a metodologia que a gente utiliza, mas espero estar conseguindo contribuir, né, com esse aprendizado de vocês. A gente se encontra de hoje a 15 dias, com a continuação dos fármacos antibióticos, e meu muito obrigado pela presença de vocês nessa segunda-feira, né, e também deixo aqui, né, já indicado, já começamos, né, o processo de rematrícula, né, nas nossas instituições, então, que vocês, né, realizem seus processos de rematrícula e deem continuidade, né, a esse sonho que vocês almejam, que é de se tornarem, né, futuros enfermeiros, e que, se for, né, possível, a gente está junto novamente no próximo semestre. Se não, né, desde já sou muito grata por ter, né, tido a oportunidade de fazer parte desse projeto tão grandioso, né, de estar fazendo parte, na verdade, porque a gente vai continuar até dezembro, né, a gente poder contribuir principalmente, né, com o aprendizado de vocês nessa disciplina de farmacologia. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e estudem, né, todo o conteúdo, façam revisões, mapas mentais, né, para que vocês consigam realmente ter o domínio dessa disciplina, certo? Meu muito obrigada e boa noite.